Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Submersa, aqui no podcast da Rafa Express. Hoje a gente vai falar de um livro que para mim é até bastante especial, de certa forma, embora não seja um livro exatamente bom, nem dentro da obra desse autor, que é até atualmente bem vasta, nem dentro do quadro geral do horror fantástico, digamos assim, em literatura. Mas essa obra ela possui um aspecto imaginativo, imaginário, visionário sensacional, uma percepção nova do inferno, não exatamente nova, mas uma percepção interessante, uma articulação interessante do inferno e uma espécie de humanização do horror, é um anti-Lovecraft. Eu falo de O Jogo da Danação, de Clive Barker. E nessa construção, né, do anti-Lovecraft que o Barker faz aqui, ele investe muito numa espécie de mitologia do terror única, inclusive com a reconfiguração do inferno, que eu vou comentar um pouco. E isso tem muito, né, é um diálogo que se estabelece muito forte com tantas obras menos conhecidas que estão na nossa campanha, de Ben Tweddle e Jonathan Wood, compatriotas e contemporâneos, de certa forma, do Barker, né, ali na Inglaterra thatcheriana, né, do início dos anos 80, escrevendo nessa época, quanto da visão, né, e essa visão que tem um aspecto mitológico muito forte e que estava espalhada, como a gente viu no episódio sobre Reza Negarestani, sobre Ciclonopédia, estava espalhada na visão de mundo dos ingleses, do Império, né, todo, do Reino Unido inteiro, de que a realidade era mais maleável do que parecia, exatamente por conta dessa virada política terrível que desestabilizou a Inglaterra até hoje, né? Os frutos do thatcherianismo se contam até os dias de hoje, né? Então eu vou comentar um pouco dos problemas dessa obra, tem alguns até bem complicados, da edição também, né? E da relação com outras obras que é possível de estabelecer, não sei se já foi estabelecido, não sei nem se o autor declarou, né, algo no sentido, não sou um especialista em Clive Barker ou estudo bastante aprofundado a obra dele, mas um autor que me interessa, e esse livro me interessa até mais um pouco. Mas antes, bom, a gente está com a nossa nova campanha Mitologia Noturna, anunciamos um novo e-book, né, do Conde Stenbock, né, uma das figuras mais fascinantes da literatura do século XIX, final do século XIX, virada, né, do século XIX para o século XX, ali junto com outras figuras fascinantes da literatura inglesa, como Wilde, né, e Oscar Wilde, ou Conrad, né. E eu vou comentar um pouco sobre o destino curioso do decadentismo inglês, e daí no caso Stenbock, no nosso próximo episódio, né? Como o decadentismo inglês ele foi breve, ele foi um relampejo, e como ele, na verdade, foi muito pouco compreendido e ele sofreu uma repressão policial, né? Desse ponto de vista, ele sofreu uma repressão das forças da ordem mesmo, uma repressão policial que, digamos assim, abreviou o período decadentista e projetou, né, essa recuperação do decadentismo da parte de autores como Justin Ives, o Brandon Connell, até como um aspecto subversivo, porque era o decadentismo britânico, ele foi contra a ordem estabelecida de uma tal forma que foi justamente as forças policiais que acabaram suprimindo o movimento. Mas voltemos então ao Jogo da Perdição. É o primeiro romance, né, de Clive Barker, essa é uma tradução de Aulídio Soares Rodrigues. A revisão é do Enio Silveira, que assina também excelente orelha, né? Ele era o editor da Civilização Brasileira, editora grande, né? Não era uma editora pequena, não. E o livro é de 85, primeira edição. Foi o primeiro romance do Clive Barker. É perceptível que é o primeiro romance do Clive Barker. Ele estabelece algumas ideias aqui que nitidamente ele não seguiria, não faria nada parecido e teria opções mais simples em obras como esta aqui, obras posteriores, né? Vou fazer uma noveleta, né? Um conto, enfim, que é o Razor, né? O Razor é de
Essa aqui é a edição da Pipoca Nanquim. Pipoca Nanquim não, desculpa, Dark Side. 86, um ano depois, ele já começa a mudar alguns aspectos, já começa a pegar outras ideias, né? E já meio que entende o que mais ou menos andou no Damnation Game. Como eu falei, eu tenho uma relação mais ou menos próxima desse livro. Eu li esse livro quando ele saiu no Brasil. Ele saiu no Brasil em 89. Eu tinha 14 anos, né? Faz o quê? Mais de 30 anos, né? Muito mais de 30 anos. Quase 40. Bem mais de 30 anos que eu fiz essa leitura. Eu era adolescente, em 89 eu tinha 14 anos. E esse livro teve um impacto bastante intenso na minha percepção, né? Logo, um pouco depois da leitura deste livro, eu leria Os Cantos de Maldoror, do Lautréamont. Aí a coisa desandaria mesmo, né? Este editor que vos fala vem dessa formação. E eu me lembro com muito carinho desse livro, inclusive relendo, eu passei a relembrar alguns aspectos que me impressionaram quando eu era menor e li a primeira vez. Foi um livro que ficou na minha memória mesmo, né? Essa excelente, como eu falei, essa excelente introduçãozinha breve, né, da Orelha, foi uma das coisas que ficou, que ele fala, por exemplo, do Le Jardin de Supplice, né, o Jardim de Suplícios, que a Rafos deve trazer em breve, né? Talvez esse ano ainda, veremos, do Octave Mirbeau. Eu também, logo, um pouco depois, nem um ano depois da leitura desse livro, eu conseguiria finalmente a edição livro B do Jardim de Suplícios, que é um livro sensacional. Ele se tornou um dos livros mais marcantes da minha existência. Então esse livro aqui ele foi uma espécie de guia, né, inicial para muitas leituras que eu fiz. E eu lembrava dele com muito carinho. E, de fato, como eu disse, ele justifica esse carinho em muitos aspectos e não em outros. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é da edição da Civilização Brasileira. A capa é interessante, né? Essa foto não tem o crédito. Eu já vi essa foto em alguns lugares, mas não tenho crédito nenhum de capa, né? A edição em si... É engraçado que não tem o editor, né? O Rony Silveira está como revisor. O projeto gráfico da capa é do Felipe Taborda, mas não vem a fonte da foto, né? É interessante como esses livros, né, brasileiros dos anos 80 tinham esse aspecto meio, às vezes, inconstante ou meio trepidante, principalmente de direitos de imagem, né? Era um território meio assim, não muito definido, né? As pessoas usavam as fotos e, sei lá, tudo bem, ninguém vai descobrir. Mas muitas editoras deviam pensar assim. Mas é meio bizarro, né? Você não ter o crédito da foto, que impressiona um pouco, é uma foto interessante. Não sei se é do Barker, não sei se é de onde é, porque não tem o crédito. Essa parte da revisão, ela é bem precária. É bem precária, a parte de edição e revisão. Então você tem parágrafos que eu não sei se são parágrafos de diálogo, outros nitidamente não é um parágrafo de diálogo, mas está com travessão, então, iniciando ali um discurso direto, né? Ou seja, é trepidante o aspecto de revisão e edição do livro, bem fraco mesmo. É um livro que pedia uma nova edição, com um trabalho mais refinado de edição, talvez. A versão inglesa tem em inglês, né? Tem novas edições aí saindo. A última acho que foi 2015 ou 2016, muito boa. Uma série de correções do próprio autor, né? Enfim. Então, já nesse aspecto, né? Complica, né? É engraçado que esse livro foi adquirido usado, né? Num sebo. Até a pessoa tinha uma organização, né? O antigo dono. Deve ter morrido. Tinha uma organização de biblioteca. Então esse antigo dono, ou outra pessoa que o adquiriu e depois vendeu, né, até chegar em mim, ele anotava os erros, tem muitos erros assim, de digitação mesmo, né? Então é um aspecto de edição e revisão bem precário para uma editora tão conhecida, né, que é a Civilização Brasileira. Conseguiu os direitos de um autor, tinha acabado de publicar o livro, né, 4 anos depois, um livro de relativo impacto, sucesso, né, foi
Foi uma época ali, 1 ou 2 anos depois do lançamento do filme Hellraiser, né? Que esse livro saiu em 89, então o filme saiu mais ou menos na mesma época. Então vendeu muito isso aqui, com toda certeza, né? Então esse aspecto já complica. Sobre o livro em si, ele tem alguns problemas, né? A história é muito simples, assim, ele tem até uma noção curiosa até de unidade de tempo e espaço, quase como uma tragédia, porque tudo acontece num espaço muito curto de tempo, do tipo 1 mês, né? Então as elipses temporais são brevíssimas e a narrativa ela tem um longo aspecto descritivo, né? A parte descritiva, evidentemente, é caprichada, já vou falar disso, mas ele é breve, né? São 2 embates em 3 cenários, é quase como a economia de uma peça teatral, de atos, né? E o Barker vem do teatro também, né? Então é interessante porque é uma influência, né? Nesse sentido, bem mais forte que você teria em Trama da Maldade, em outros livros posteriores, em Mágica, né? Em Mágica, né? Que você tem uma complexidade muito maior, né? De ambientes, de lugares, de projeções. Aqui não, são 3 cenários, basicamente, 4 com um cenário introdutório e mais 3 no desenvolvimento do livro, que é o retiro, a residência do último europeu, a residência, nas 4, né, a residência do casal principal e o Hotel Pandemônio, que ocupa o final inteiro do livro, o clímax, né? Mas tem um ambiente inicial que eu nem mencionei tanto, que ele não marca em nada, que é a prisão. E o Barker até lhe agradece, que ele fez uma pesquisa, ele foi na prisão para poder escrever o livro, né? Ele agradece uma pessoa que conseguiu identificar ou conhecer a prisão, não sei exatamente o que rolou. Mas é desperdiçado isso, porque o elemento prisão, na verdade, ele complica a trama, que se torna um pouco mais inverossímil, exigindo bastante, né? Uma suspensão de descrença algo robusta, porque ele passa a ser um cara procurado, que violou condicional, né? Poderia ser simplesmente a prisão, de fato, e ele saído da prisão por, sei lá, cumprir a pena, alguma coisa assim, ser um ex-presidiário que conseguisse um emprego e a coisa detonasse, né? Mas não, tem esse aspecto da prisão. Isso é mais ou menos mencionado, mas a partir da metade do livro isso desaparece. Ele poderia ser comissário de bordo, ele poderia ser estivador, qualquer coisa, além de presidiário ou não presidiário, né, que não faz diferença no livro. O tropo principal tem um pouco dessa ideia de donzela em perigo, né, que é um pouco complicado, e a figura do Breuer, Anthony Breuer, percebe-se que a intenção do Barker era trabalhar a monstruosidade cotidiana, digamos, né? Mas o Breuer, que é inspirado nitidamente no Albert Fish, o vampiro do Brooklyn, né? E também acho que no Peter Kürten, né? O vampiro de Düsseldorf, que eram reconhecidos assassinos seriais e pedófilos, ele acaba, digamos assim, passando um pouco do ponto da compreensão de que um ser humano com desejos ou com uma psique doentia é um ser humano também, de certa forma. Não é por assim dizer. Então passa um pouco disso. Ele vai ter uma função primordial no final, não vou contar, porque senão estraga, né, o final do livro. O final é sensacional, é preciso ler, né? Mas eu acho que isso complica, por isso que eu nunca vi adaptação ou edições da Santap, por exemplo, que é uma editora americana que lança os grandes clássicos contemporâneos com um acabamento maravilhoso, assim, algumas edições, por exemplo, do Neuromancer, do Blood Meridian, são lindíssimas, assim, até superiores a Fólio, né? Até o próprio Barker, eles lançaram em Mágica, né? Em Mágica, enfim, esse outro romance dele, muito mais complexo. Nunca lançaram esse, né? Então é por isso também, em parte, né? E ele também nunca teve uma adaptação por conta da complicação desse personagem, tem que mudar bastante a depender aí
do paladar do público atual, que com certeza se sensibilizaria bastante com a maneira como é apresentado esse personagem terrível. Mas esses são, assim, os problemas essenciais, né? Problemas principalmente gerados por ser um autor, como eu disse, iniciante, né? Mas isso é compensado por uma sensacional percepção visionária de inferno e por uma humanização do mal. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Alguns anos antes, eu falei já desse livro aqui, né? Alguns dias atrás, estou voltando a ele, alguns meses atrás, né? Ele também estava ali no meu top. Eu estou voltando a ele porque ele foi a primeira vez publicado no mesmo ano, 85, de O Jogo da Perdição. Mas também tem alguma coisa que eu acho que provavelmente o Barker deve ter tido contato com esse livro, talvez não diretamente, ou é algo de uma mentalidade da época também pode ser, que é o seguinte, essa busca de um personagem mais, digamos assim, de uma ameaça que seja mais humana, não é? O McCarthy, ele usa uma técnica para isso, né? Ele suprime o monólogo da consciência, quer dizer, os personagens não têm pensamento expresso em narrativa, eles têm expresso a brutalidade do real que o cerca e que é evocado pelo autor. O Barker faz algo parecido aqui, né? Ele não chega a suprimir o monólogo interior, porque senão isso vai complicar o aspecto visionário da trama, que é o ponto central dela. Mas tem um momento que é muito curioso, que os personagens chegam a comemorar o fato que o vilão, né, o antagonista, que é o Mamoulian, aliás é o nome de um diretor de cinema, também inovador, que dirigiu O Médico Monstro de 41, né, versão de 41, Ruben Mamoulian, idêntico o nome, idêntico, com certeza ele pegou esse diretor, ou pelo menos o nome ressoou como Caligari, né? Aconteceu o mesmo com o Stendhal, né? Esse nome ressoou, ou com os roteiristas, né? Do Dr. Caligari. Mas então, eles comemoram o fato do Mamoulian, o último europeu, né? Que é esse antagonista, ser humano. Ele não é um demônio, né? Você não tem que fazer operações ritualísticas de exorcismo. Você tem que achar uma forma de acabar com o desgraçado, porque ele, embora ele tenha habilidades muito sofisticadas e tenha digamos assim, uma existência muito longa, né? Ele não é uma divindade, ele não é um ser indestrutível ou imortal. Então, isso é comemorado até para os personagens que conseguem descobrir isso. Um momento até de fraqueza desse Mamoulian, né? Então, assim, é interessante isso porque, como eu disse, é um anti-Lovecraft, né? E é uma outra forma de compor uma mitologia noturna, né? Se a gente for pensar dessa forma. Com certeza o Barker deve ter conhecido, esse autor ele conheceu, escreveu antes dele, que é o Robert Aickman. E talvez esse seja o grande problema do livro, porque ele segue um caminho Aickman, e aí que vem as dificuldades que eu mencionei até agora, porque ele ao mesmo tempo ele segue um caminho alegórico e segue um caminho naturalista mais próximo da ficção de horror convencional de um Stephen King da vida, né? E ele tenta mais ou menos fazer esses dois princípios de composição narrativa se cruzarem. Só que não se cruzam, são como duas linhas paralelas, né? Elas vão até o infinito do horizonte sem se cruzar nunca. Porque, então ele, por exemplo, o primeiro capítulo aqui é sensacional, na verdade é o preâmbulo, que chama Terra Incógnita, né? É um capítulo curtíssimo, deve ter umas 20, 30 páginas mais ou menos. Não, exatamente 30 páginas, exato. Né? E ele é uma narrativa nitidamente inspirada em filmes poloneses, que se passa na Polônia, né? Provavelmente Vágida, né? O Canal, que é um filme que eu pretendo falar aqui no canal em breve.
Os Cinza de Diamantes, até os filmes cômicos do leste europeu, eles são sinistros, sombrios, né, como Trens Estritamente Vigiados. E, por outro lado, pela descrição das atrocidades da guerra, provavelmente, no caso, O Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski, que saiu recentemente no Brasil, né? Também tem uma adaptação recente em filme. Então é um momento assim muito simbólico. Os personagens não têm nome, eles são como personagens de uma peça expressionista, né? O peregrino, o ladrão, o soldado russo, que ainda tem um nome ali, mas é o soldado russo, né? Vasiliev, é pesadamente simbólico. E aí depois ele entra na trama normal verista, né? Assim, realista, que segue esse naturalismo clássico adotado no terror aí a partir dos anos 50 e 60 e, digamos assim, mais ou menos estruturado da forma como a gente conhece hoje pelo Stephen King. Mas o embate esses dois princípios, que seria o princípio Aikman, mais simbólico, alegórico, com o princípio Stephen King, vai até o final. E as melhores partes, que são justamente as partes visionárias, elas devem muito mais ao Aikman do que a esse aspecto muito naturalista da trama, que é, enfim, uma série de cenas que surgem às vezes com o pesadelo em estado bruto, né? E aí vem essa redefinição de inferno, que é curioso porque é uma intertextualidade com o Paraíso Perdido, do John Milton, igualzinho acontece no Cormac McCarthy. Idêntico, né? Que é, no caso, é o Hotel Pandemônio, né? Esse é o inferno. É muito interessante, é uma mistura de Ballard com, né, outro autor que parece que influencia bastante ele nesse livro, com o próprio Aikman. Você tem uma ruína no meio de Londres, assim, ou numa das estradas de Londres, meio abandonada, meio não abandonada. É um lugar liminal, né? Assim, que você tem criaturas, você tem existências que estão em outra sincronia, né? A inexistência da lei, né? A lei não entra ali, né? Ninguém pensa em chamar a lei porque ela não vai entrar ali. Então é uma, como eu disse, uma redefinição de inferno, que é muito boa, né? Quando vai chegando no final, esse inferno fica mais dantesco ainda, mais grotesco, né? E ele acelera um pouco as coisas, né? Mais para esse final. Mas para a conclusão propriamente dita da narrativa. Mas tem um outro aspecto que é interessante, que é um outro inferno que ele vai delineando no meio do livro. Como eu disse, né, tem uma tensão Aikman, Stephen King, assim, Aikman, construção mais convencional de horror o tempo todo na trama, né? E isso cria uma espécie de, não exatamente de fraqueza, mas instabilidade narrativa, que perturba um pouco o leitor, num aspecto positivo, às vezes, como eu disse, nesses momentos visionários, e num aspecto, às vezes, negativo também, né? Nessa indefinição da trama. Mas ele desenvolve uma outra imagem de inferno que é sensacional, que é o inferno do vazio, que seria a mente, né, desse Mamoulian. Isso eu acho que não é spoiler. Em certos lugares onde esse Mamoulian fica, a mente dele se impregna no lugar. E a pessoa entra como se fosse na mente dele. E essa mente é o vazio, é um nada. É uma espécie de lugar onde não existe... Não é que não existe matéria. A corporificação parece dolorosa, inexistente, né? Não é só um lugar escuro, um lugar isolado, um lugar, digamos assim, ameaçador, né? Por tudo isso que eu falei, né? Para nossa sanidade, né? O escuro, o muito escuro, né? E o muito isolado enlouquece o ser humano em pouquíssimo tempo, questão de menos de um dia, né? A depender aí. É mais que isso, né? E é interessante porque não é exatamente o inferno projetado pelo próprio Mamoulian, né? Que é, como eu disse, o que acontece nesse Hotel Pandemônio e alguns aspectos da própria mente dele que o autor constrói com elementos visuais muito interessantes e simbólicos, né?
esse vazio é como se fosse um resto da mente dele. Então isso é sensacional, né? Quer dizer, é um personagem que ele vai semeando infernos budistas, né? Que é esse vazio absoluto, por onde ele passa. Então, por conta disso, esse é um livro que eu recomendo bastante, embora eu diga que, assim, do ponto de vista narrativo, ele tem uma série de problemas, mais do ponto de vista da visualidade, né, da questão visionária. Ele é muito pioneiro em muitos aspectos e muito, assim, impressionante até hoje. E espero que uma editora um dia relance, né, com uma introdução crítica de alguns aspectos, né, que hoje são problemáticos, e que traga de novo que é um livro que vale a pena ser relido, né? E se encaixa, né, na nossa mitologia noturna. Barker era contemporâneo, né, tanto do Tweddle quanto do Jonathan Wood, embora um contemporâneo rico e mais bem sucedido. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Conheçam a campanha Mitologia Noturna, garantam o seu e-book, né? Se a gente chegar a 100%, todo mundo recebe 2 e-books, o do Crowley e do Stenbock. E vou ficando por aqui, em breve mais um vídeo aí envolvendo as ideias da mitologia noturna. Um abraço a todos e até a próxima.